A paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos ao Querigma Cast. Aqui quem está falando é o seu host, seu apresentador, professor Liesse Chaves, o dono deste canal, o Querigma Cast. E nós estamos fazendo uma novidade para vocês, que é o Conexão Jovens na EBD, aonde nós estaremos fazendo uma síntese teológica sobre o nosso assunto que estará ocorrendo durante esse trimestre que nós estamos estudando sobre o livro dos Salmos, tá bom? Para você que está chegando aqui agora, não me conhece, eu sou o Liesse Chaves, sou o diácono ali da Assembleia de Deus em Madureira. O meu pastor é o Bispo Abner Ferreira, Bispa Marvi Ferreira, cujo qual eu mando um forte abraço para eles. Que Deus abençoe a minha liderança em nome de Jesus. Também estou debaixo do aval, da autorização do pastor Paulo Ricardo, né? Para quem não sabe quem é o pastor Paulo Ricardo, ele é um dos que faz aquelas lições ali no canal vizinho, né? Da canal da editora Betel. E eu pedi para ele, né, pastor Paulo, por favor, deixa eu fazer lá no meu canal. Ele falou, meu filho, pode fazer. Então, com isso, eu estou aqui debaixo da autorização dele, tá bom? E esse trimestre, como eu falei para vocês, nós estamos estudando sobre o livro dos Salmos. Prometo ser muito rápido hoje no assunto, até porque hoje é feriado, um feriado de Sexta-feira Santa. E hoje nós estaremos falando sobre esse tema, despertando guerreiros de oração, tá? Pessoal, com isso, eu quero que vocês prestem atenção no que nós vamos tratar aqui. Nós estamos tratando, fazendo uma síntese teológica, né, passando por cima da lição, né, em cima, né, do texto, e trazendo umas palavras aqui, tá? Com mais clareza, com mais facilidade para você, professor, para você, jovem, tá? Mas não se esqueça de comparecer à escola dominical, tá? A intenção aqui não é você faltar à escola dominical, porque isso aqui não é a EBD. A EBD sempre ocorre todo domingo, tá? Às 9 horas da manhã, em cada uma das nossas igrejas que adquirem a nossa revista desse trimestre, falando sobre esse tema. Peço, tá? Encarecidamente, não falte a EBD, tá bom? Isso aqui é mais um panorama geral do assunto no que nós estamos tratando aqui, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Pessoal, vamos começar a nossa lição com um texto de referência ali no Salmo 65, verso 2, que nos diz assim: Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Quando esse salmista, né, escrito pelo rei Davi, ou atribuído a Davi, ele está aqui agradecendo a Deus, louvando a Deus, né, por dado ação de graças, né, por todas as bênçãos que ele recebeu. Então, quando ele fala assim, ó, tu que ouve as orações, ele está falando, ó, Senhor, tu que ouve as nossas orações, a ti virá toda a carne. Quando fala toda a carne aqui, não é carne que a gente come, não, tá? Toda a carne aqui quer dizer toda a humanidade, tá? Humanidade, toda a carne. Então, em cada versão usa versões diferentes, né? Carne simboliza aqui a humanidade, tá, gente? Então, anotem aí, tá? Carne, humanidade, todo mundo, tá bom? Pessoal, para que você está chegando aqui agora, peço que você curta, comente, compartilhe esse conteúdo, tá bom? Já está disponível aqui as nossas lições número 1 e 2 já está disponível aqui, tá bom? Vamos continuar? Para depois a gente fazer a oração e depois da oração tem uma novidade para vocês, tá bom? Vamos lá? Versículo do dia. Versículo do dia. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça, na minha justiça, na angústia desde a minha, me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve-me a minha oração. Salmo 4:1. Salmo 4:1, tá bom? Não lembrando que Salmo não é versículo, não é capítulo, tá bom? Não é capítulo de número 4 não, tá? Salmo não tem capítulo, tá? Se você não sabe, você vê lá a aula 1 que nós explicamos sobre isso. Verdade aplicada. Para resistir às emboscadas do diabo, precisamos estar próximos de Deus, mediante uma vida de oração. Os objetivos da lição: incentivar os crentes a orarem, observar que através da oração Deus renova a nossa fé, avaliar que Davi era um homem de oração. Mais uma vez, os objetivos da oração: incentivar os crentes a orarem, observar que através da oração Deus renova a nossa fé, avaliar que Davi era um homem de oração. Amém, pessoal? Vamos fazer uma oração rápida, tá bom? E depois da oração eu tenho uma novidade para vocês. Soberano Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agora, Senhor, mediante a tua palavra, nós estamos aqui para falar contigo. A oração, Senhor, nada mais é que um diálogo, uma comunhão contigo. Nos revela, nos fala através desta lição. Em nome de Jesus, abençoe os teus filhos que estão assistindo esta lição de número 3. Abençoa os teus professores, os alunos, todos, Senhor, os teus servos. Nós te pedimos, nos ilumina hoje e sempre. Amém, amém, amém. Pessoal, o que acontece? O que acontece? Nós estamos aqui com uma novidade. Nós estamos com uma novidade aqui para vocês, que é o seguinte. Em cada lição, nós estamos falando sobre um contratempo aqui. Lembrando, gente, que nós estamos falando sobre o livro de Salmos, tá? Dos Salmos. E nós, aqui do Querigma Cast, nós estamos preparando uma surpresinha para vocês. Vocês viram aí nos shots que nós soltamos um vídeo falando sobre como que vai funcionar, né? Mas eu falei ele muito rápido, acabei esquecendo dos detalhes dos requisitos, tá? Nós estamos sorteando este livro aqui, ó. Este livro aqui, ó, tá nas minhas mãos. Esse livro aqui nada mais é que um livro de apoio, tá? Um livro de apoio.
que contém nesse livro de apoio aqui? Ele foi feito pelo nosso bispo Abner Ferreira, tá? Você vai ver aqui que é um livro que ajuda você a estudar, ajuda você, é um livro de auxiliar, né, da revista, é um livro de apoio, tá? Salmos, uma referência para a vida de oração e oração do cristão, tá? Então é esse livro aqui que nós estamos sorteando aqui. Mas como que vai funcionar, aliás? Eu não sei como vai funcionar. Vou explicar para vocês. Você vai fazer o seguinte, você vai ter que ser inscrito aqui no canal, você tem que ser inscrito aqui, você tem que ter assíduo aqui no canal, não tem requisitos de você ser inscrito 1 ano, 2 anos, não é isso não. Basta você ser inscrito aqui no canal, comentar aqui embaixo, aqui na parte de baixo, embaixo da descrição, tem a partezinha dos comentários. E você colocando ali, ser inscrito no canal, e na partezinha de baixo, você colocar ali, eu quero. Ser inscrito no canal, colocar na barra de comentários, eu quero. Seguir a nossa página no perfil no Instagram, @querigma_cast. Curtir este post, que nós vamos postar esse post assim quando acabar este vídeo, tá? Vai estar disponível lá no post, você, na parte do post da comunidade, você vai ver lá que tem a base do sorteio, vai estar tudo discriminado lá. Tanto aqui quanto lá no Instagram, compartilhar com as pessoas que você conhece e marcar a gente, compartilhar isso no Instagram, tá? E compartilhando no Instagram, você tem que compartilhar o link também, tá? Não sei fazer isso, então não tem problema. Basta você compartilhar com as pessoas, vai estar disponível aqui, tá? E aí a nossa equipe, mas é muito requisito. Mas tem que fazer parte, né, do requisito. Ser inscrito aqui no canal, comentar eu quero e seguir pelo menos a página, a gente já vai ser um dos requisitos, tá? E compartilhando esse conteúdo e marcando a gente vai ficar de olho, a equipe do Querigma vai ficar de olho, e aí você já está participando automaticamente. Mas quando vai ser LS? Nas lições 4, 8 e 13. Anotem aí. Lições 4, 8 e 13. A lição de número 4, nós estamos convidando mais uma pessoa para estar participando aqui conosco. Aí vai ser ao vivo, tá? As lições 4, 8 e 13 vai ser ao vivo. Mas a lição 5, 6 vai ser, e 7 vai ser gravada comigo, eu que estou dando essa aula. Já as outras lições, né? A 4, a 8 e a 13 vai ser ao vivo, sempre com um professor convidado, sempre com uma pessoa convidada aqui no nosso Querigma Cast. Você quer participar? Ser inscrito, colocar eu quero aqui embaixo, seguir a nossa página no perfil, lá no Instagram, vai ajudar bastante. Curtir esse post, basta você tem que curtir aqui, tanto aqui quanto lá, né? Curtir esse vídeo e curtir o post lá no Instagram, tá? Mas mais uma vez, você vai ser inscrito aqui, vai colocar eu quero, seguir a página lá no Instagram, que tá disponível, @querigma_cast, tá? Vai colocar eu quero, tudo isso aí, tá? Nessa partezinha dessa descrição desse vídeo aqui, vai ter toda a discriminação, tudo pra você ver, tá? Tudo certinho, tá? Não fique fora dessa. Se você quer ganhar esse livro aqui, né? Vai ser um sorteio, tudo preparado, mas se eu ver que tem poucas pessoas, aí eu vou fazer um outro requisito. Se eu ver que tem poucas pessoas participando do sorteio, eu vou fazer um outro requisito, que aí já é surpresa, tá bom? Mas cada vídeo vai ser um requisito diferente. Esse é o requisito. A lição número 4 já vai ser um requisito, tá? Vamos lá, gente. A lição de número 3, né? Falando sobre os livros, o Despertando Guerreiros de Oração, tá? Vamos lá? Introdução. Uma das principais características da literatura do livro dos Salmos é o clamor por parte dos salmistas. A rigor, são diversos teólogos que corroboram com a ideia de que o clamor sempre faz parte da história do povo de Deus. Mais uma vez, uma das principais características da literatura do livro de Salmos é o clamor, tá? Por parte dos salmistas. A rigor, são diversos teólogos que corroboram com a ideia de que o clamor sempre fez parte da história do povo de Deus. Nós temos que ter em mente que sempre fez parte, sim, desde o princípio do mundo, né? Desde a fundação do mundo, sempre foi parte, né, da vida do povo. Orar, buscar, sempre foi parte. E nós já vamos entrar aqui. Eu não tenho outro argumento se não for falado aqui, porque já foi falado aqui, ó. São diversos teólogos que corroboram com a ideia que o clamor sempre fez parte, sempre foi e sempre, sempre será parte, né? Da parte da história do povo de Deus, sempre foi o clamor, o desejo de buscar Deus. Sempre foi, tá? A gente já está dentro já da lição, tá? O ponto-chave é: os ouvidos do Senhor jamais se fecharão ao clamor do seu povo. Deus nunca vai esquecer das suas orações. Tem orações que eu costumo dizer que tem orações que é muito difícil, que se toda oração que Deus escutasse, ai, coitado de nós, né? Imagina se ele atendesse todas as orações, né? Tem orações que a gente pede cada coisa que é só Jesus na causa, né? O tópico 1 vai nos dizer assim: sedentos por Deus, né? Conforme está dizendo aí, ó. Sedentos por Deus. Sedentos. Aqui está sedentes. Não, é sedentos. Sedentos por Deus. Aí, consertei aí, ó. Viu? Quem sabe faz ao vivo, né? Mas aqui é gravado. Quem sabe faz gravado, né? Sedentos por Deus. Nós temos que ter em mente que nós vamos ser filhos amados por Deus. A revista nos vai dizer que através, né, deste clamor do salmista, somos incitados pelo próprio Deus para que possamos entrar em outro plano de comunhão com ele. Que outro plano é esse? É um relacionamento. Que através desse clamor do salmista, somos incitados pelo próprio Deus para que possamos entrar num outro plano de comunhão com ele, ou seja, uma outra dimensão, um momento de relacionamento. Relacionamento você tem que ter ali uma intimidade. Então, que se nós somos sedentos, nós temos que ter essa relação
com Deus. Quando nós lemos aqui no Salmo 65, verso 2, quem tem a Bíblia do culto é a página 717, ele fala assim: ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Ou seja, toda a humanidade. Se nós temos um relacionamento com Deus, né, nós partimos de ter uma comunhão, né, direta com o Criador, né? E o tópico 1.1 vai falar um anseio por Deus, né? E aí nós temos que ter sede pela presença, sedes de buscar a Deus constantemente. É claro que hoje o que nos impede são os cotidianos da vida. Ter celular eu vou aqui falar que a gente é uma lição de jovens, a gente pode falar aqui no nosso linguajar. Mas hoje o que impede de ter esse anseio por Deus, né, de buscar a Ele em primeiro lugar, são as coisas que mais nos atrapalham. Exemplo, o celular, assistir um jogo até tarde, conversar no telefone até tarde. Isso impede que nós, podemos assim dizer, de ter esse anseio por Deus, essa sede, né? E aí fala aqui na revista, né, de uma forma apaixonada. Se nós temos um anseio de buscar a Deus, nós temos que ter essa forma apaixonada de estar buscando a presença dele constantemente, não é diariamente, não é só uma vez no dia, é constantemente durante o dia. É diário, claro, sim, mas não é somente diariamente, é constantemente, é várias vezes, várias vezes. O Daniel, para você ver, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e à noite. De manhã, de tarde e à noite. Então ele tinha esse anseio por Deus. Ele queria chegar até Deus. Mas como é que faz isso, Lécio? Desliga o telefone um pouco, faz o seu devocional e chega até Deus. Tá? E aí no tópico 1.2 vai falar um manancial de águas vivas. Tá? Como assim um manancial de águas vivas? A revista vai dizer que jovens, quando sentimos sede de Deus, devemos recorrer a este salmo e meditar nele, para que as nossas forças sejam revigoradas e assim o Senhor possa satisfazer, a nossa sede por ele nos tempos mais complexos e áridos das nossas vidas. Ou seja, se nós buscarmos a Deus, Deus vai intervir em nossas vidas, né? Vai chegar até nós nos momentos com mais dificuldade de nossas vidas. Se nós hoje enfrentamos as dificuldades das nossas vidas e vemos essas dificuldades, se nós não recorremos a ele, ele vai ser difícil. Basta você abrir o seu coração para que ele possa falar contigo. E aí, para que ele possa, aqui é o comentarista, né, da lição, vai falar assim, ó, ele nos tempos mais complexos e áridos da nossa vida. Deus, ele pode intervir no momento que for, no momento de alegria, de dor, de choro, de lamento, não importa. Deus, ele está presente em tudo. E se nós buscarmos ele, sem dúvida, ele vai jorrar dentro de nós esse manancial de águas vivas, tá? Água viva que aqui está querendo dizer, tá? Não é aquele bichinho não, tá? É um manancial, né, de águas fluindo, né, dentro de nós. Uma sede, uma força, né, dentro de nós. E sem isso a gente não vai ter força nenhuma, tá? O tópico 2 vai dizer a oração de uma alma angustiada, né? Nosso bispo Abner vai nos dizer, né, ele fala assim, no livro dos Salmos encontramos a resposta de Deus para os nossos problemas, sendo um canal de cura para a nossa alma. No livro de Salmos a gente vai encontrar diversos assuntos. E dentro desses assuntos tem a cura da alma, né? A cura que a gente passa. A gente passou por um tempo atrás, um momento de pandemia, né? Quantas pessoas ficaram depressivas, tristes, mas outras que chegaram a ler a Bíblia toda na pandemia e leram o livro de Salmos, saíram revigoradas, saíram curadas, né? Que é uma cura no canal da nossa alma, ou seja, vai lá de dentro. Cada salmo que você lê é algo que vem lá de dentro, né? Aqui já não é teologia não, tá, gente? É uma síntese mesmo pessoal, tá? Nem tudo a gente usa teologia não. Vamos lá. A oração de uma alma angustiada. A nossa alma, né, ela tá dentro de nós. Tá dentro de nós. E quando a gente vai ler o Salmo 77, vamos lá comigo? Para quem tem a Bíblia do culto, é a página 726, que nos diz assim, ó: o estado eterno do salmista, ele anima a sua alma pela consideração das grandes obras e da misericórdia de Deus. O Salmo 77 vai dizer assim: clamei ao Senhor com a minha voz. A Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava a ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me. O meu espírito desfalecia. Sustentastes os meus olhos vigilantes. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos nos tempos passados. De noite chamei a lembrança ao meu cântico, meditei o meu coração e o meu espírito investigou. Rejeitará
o Senhor para sempre não tornará ser favorável? Aí ele lembra, né, dos feitos aqui. Então, aí você lê o salmo completo e você vai entender. Você vai entender o que o salmista está querendo dizer no Salmo 77. Ou seja, ele está mostrando aqui, né, a sua angústia, a sua tristeza. Mas lá na frente, ele vai mostrar a grandeza de Deus. Mesmo nos momentos que a gente passa por dificuldade, nós não temos que esquecer que Deus está conosco. A gente reclama, murmura tanto aí fora. Ah, faz chuva. Ah, Senhor, para a chuva. Ah, Senhor, sol de novo. Pô, gente, nós temos que ter graças a Deus por tudo isso que ele tem feito em nossas vidas, né? A gente vive reclamando, resmungando o tempo todo, mas para agradecer a Deus e para mostrar os feitos dele, ninguém faz. Ah, mas isso é do ser humano. Não, isso não é do ser humano, não. O salmista aqui, ele reclama. Clamei ao Senhor, clamei ao Senhor, com a minha voz, e a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim perdão, e ele inclinou para mim os ouvidos, ou seja, Deus, ele vai se inclinar para a gente os seus ouvidos, ele quer ouvir o nosso choro, o nosso clamor. Certa vez eu estava orando ao Senhor e comecei a chorar, comecei a me interrogar a Deus. Eu estava com dor na alma. E aí, o Espírito Santo me conduziu que eu pudesse buscar a Ele constantemente. E aí, esta amargura foi saindo aos poucos. Não é de uma vez só que isso vai acontecer, tá? Muita gente pensa que vai sair de um dia para o outro. Não, é um processo, tá? E você viu aí que no mundo nós sempre vamos ter aflições. Eu falei aí no vídeo lá no Shorts, alguém viu? No mundo nós sempre vamos ter aflições. O próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições. Mas o que? Tem de bom ânimo. A gente reclama o tempo todo, mas não sabe agradecer a Deus pelos seus feitos. E a ideia aqui que o salmista, vai nos dizer, que a ideia deste salmo é uma baixa autoconfiança, é uma baixa autoestima, é tristeza. Ah, estou sofrendo aqui, eu não sei até quando. Não importa. Deus está conosco sempre, tá? E aí continua. No tópico 2.2, né? Vai dizer assim, ó, uma fé restabelecida. O salmista, quando vai falar sobre isso, para quem não sabe quem escreveu este salmo aqui, o Salmo 77 foi escrito pelo o salmista Asaf. Asaf era músico do templo. E aí mas mesmo com as aflições, ele soube que recorrer. E aí ele deixa de reclamar e passa agora a demonstrar o seu, passa agora a extrair, né, a meditar ali as coisas, as ações do Criador, dos feitos do Senhor. Aí ele lembra lá, ó, olha só o que lá no Salmo 77, verso 9, nos vai dizer. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia ou encerrou as suas misericórdias na sua ira? Aí lá no verso 11 ele vai falar assim, ó: lembra-me-ei, pois das tuas obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço, remistes o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Aí ele lembra das maravilhas, aí ele começa aqui a lembrar, né, do que Deus tem feito pela vida do povo, desde a época lá de Moisés. Aí você lê o Salmo 77 por completo. O tópico 3. O 3, né, no caso, tópico 3, cadê? Olha a produção, bota aí. Estamos acabando já, tá, gente? Eu falei que ia ser rápido, mas não tem como falar sobre a oração, né? Sobre oração se não é um assunto demorado. A gente tem que estar aqui falando por completo com vocês. Uma oração sincera. Uma oração sincera. O salmista, né, no Salmo 17, Davi, ele começa a clamar a Deus agora para que Deus possa protegê-lo, ele agora, dos seus inimigos. No Salmo 17, vamos ver aqui na Bíblia. Hoje a gente está passando na Bíblia do culto, né? Isso é maravilhoso. O Salmo 17, lá na página 688. Davi pede a Deus que proteja contra os seus inimigos e confia na sua inocência e na justiça de Deus. Olha só o que ele diz. Leia comigo aí. Ouve-me, Senhor, a justiça. Atende o meu clamor. Dai ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Ou seja, quando o salmista, o salmo, né? Esse salmo aqui de Davi, ou atribuído a Davi, ele pede para que Deus proteja ele. Mas que não é uma oração qualquer que ele está fazendo. É isso que ele está querendo dizer. Aqui, ó, que não é feita com lábios enganosos. Ou seja, não estou fazendo aqui da boca para fora. Tipo assim, né? Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste de noite, examinaste e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá.
Ou seja, ele está pedindo para que Deus possa proteger ele, né, como a gente falou, mas ao mesmo tempo ele está falando assim, ó, vê Senhor, vê o que está acontecendo. A gente tem esse costume muito feio, né, de falar toda hora a mesma coisa. A gente tem esse, como eu falei, a gente faz uma oração que, graças a Deus, na maioria das orações que a gente faz para Deus, pede coisas para Deus, é muito, perdão gente, agora foi a Alexa aqui, mas é muito difícil de a gente fazer esse tipo de oração. A gente, em vez de pedir para Deus proteção, proteger dos seus inimigos, a gente pede para que Deus se vingue de nossos inimigos. Tem orações que, né, que a gente pede para Deus, ah, Senhor, me livra desses fulano, me livra desse ciclano, desses filisteus. Tem orações que eu fico só observando. Mas graças a Deus, tem tipos de orações que Deus não ouve. Deus não ouve. Imagina se toda oração que nós pedimos a Deus, ah, Senhor, vinga dele. Porque eu já vi, desculpa, que a gente está falando aqui com o jovem, mas tem orações aí, ah, Senhor, que fulano termina o namoro para namorar comigo. Tô falando aqui com linguajar jovial, tá? Nós somos jovens. Eu tenho 27 anos, para quem tá chegando aqui agora pela primeira vez. Eu, Lies, tenho 27 anos. Ah, Senhor, tira ele da face da terra. Ah, Senhor, que ele faça terminar o namoro para ele ficar comigo. Ah, Senhor, que ela possa terminar o namoro para ficar comigo. Ah, Senhor, para com isso, gente. Que tipo de oração é essa? Pelo amor de Deus. Não é uma oração. Graças a Deus, esse tipo de oração Deus não ouve. Ah, Senhor, vinga dele. Joga praga nele. Para com isso, gente. Para com isso, gente. Nós somos cristãos, lavados pelo sangue do Cordeiro. E a gente fica fazendo essas orações pesadas e Deus não vai escutar nunca. Eu tô falando aqui do tópico 3, tá? Uma oração sincera. Olha só o que o salmista Davi está falando. Ouve-me, Senhor, a justiça e atende o meu clamor. Ele não está aqui falando da boca para fora, ele está falando aqui do coração, uma oração sincera. Começa a se expor diante de Deus. Como é que se faz isso? Entra na porta do teu quarto, fala com teu pai em secreto. É isso que Jesus nos deixa. Pronto. Mas hoje, o que a gente tem visto hoje, infelizmente, são as orações expostas na internet. E acha que isso é normal. Isso não é normal. Isso não é normal. A oração, se você quer vingança, Deus nunca vai atender. Mas se você fala, Senhor, protege da língua enganosa, Senhor, me proteja dessas línguas profanas, aí Deus vai atender você. Mas que você fale com uma oração sincera. Nós, jovens, temos que ter a oração sincera diante de Deus. Mas como nós fazemos isso? Mas como nós fizemos isso? Como, Lies? É entregando o coração diante dele. Entrega diante dele tudo o que você está passando. É difícil, é complicado? É difícil, porque eu também sou jovem. É complicado? É complicado, mas pode ter certeza que nós vamos dar a volta por cima. Falando no linguajar, no ditado lá fora, sacode a poeira e segue em frente. Esse dia eu estava conversando com um pastor e ele falou para mim, meu filho, faça sua nova história aqui. Esquece do que você já fez lá no passado. Faça sua nova história aqui. Esqueça o que aconteceu lá com você no passado. Que Deus, com certeza, vai atender aquilo que está no seu coração. Se você almeja aquilo, entrega-se diante dele. Faça uma oração sincera, que ele vai atender. Não é do nosso jeito. O profeta Jeremias vai nos dizer que os nossos pensamentos são nada na frente deles. Os pensamentos deles são maiores do que os nossos. Né? Os nossos sonhos, perto dele, é muito maior. Ah, Lies, eu quero fazer isso. Pergunte para Deus. Lies, eu quero casar. Pergunte para Deus. Lies, eu quero namorar com aquela menina. Pergunte para Deus. Não é do nosso jeito e nunca vai ser. Lies, tem alguém me perturbando. Olha a Deus. E acabou. Entregue isso na mão de Deus. E para encerrar, no tópico 3.2, o chamado. Isso aqui é jovem. Falei 3.1, tá? Falei tudo de uma vez só. O 3.1, jovem de oração, que eu falei. O 3.2, o chamado de Deus à oração. Né? A nossa revista nos vai dizer assim, ó, jovens, é imprescindível ter tempo para o Todo-Poderoso e desejar estar com Ele, buscando intimidade por intermédio da palavra e da oração. Se você quer buscar algo diante de Deus, um chamado de Deus à oração, quer chamar a Deus, a atenção de Deus, busque Ele. Mas como que eu vou buscar a Ele? Orando, jejuando, lendo a sua palavra. Esses dias eu vi um meme que um pastor falou assim, um jovem virou para o pastor, como que eu falo com Deus? Orando, meu filho. E como que eu quero ouvir Deus em voz alta? Eu quero ouvir Deus mais alto. Ler em voz alta. Como que eu quero falar com Deus? Lendo a sua palavra, ler em voz alta. Eu acho que foi alguma coisa assim. Quem tiver esse vídeo aí, depois eu peço que você me mande lá pelo direct lá do nosso @querigmacast _, @querigma_cast. Então, se você quer ter essa intimidade com ele, basta você orar, ler a sua palavra, oração. Isso é primordial. Tá bom, gente? Conclusão. Vamos lá para a conclusão para a gente encerrar. Ao orar, nós aproximamos de Deus, fortalecendo assim a nossa comunhão com o Criador. A oração não pode ser vista como um ritual ou formalidade, mas
como necessidade de um coração pulsante pela presença do Pai, como bem relatou o salmista, tá? Então, você tá vendo aí? A orar, nós aproximamos de Deus constantemente, tá bom, pessoal? Então, basta você ler constantemente. E aqui na revista tem um complementando. As Sagradas Escrituras, ou seja, a Bíblia Sagrada, nos ensina que as orações diante de Deus em nome de Jesus, com o coração quebrantado, sem vãs repetições. A gente tem um costume muito grande, eu falo para meus alunos que nós temos um costume muito grande de falar: Pai, abençoa, tá fulano. Pai, 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 pai. Gente, Senhor, me dê essa benção. Senhor, abençoa fulano, abençoa ciclano, abençoa ciclano. É uma oração repetitiva, tá? Sem vãs repetições, em secreto ou em público, com os irmãos, e seguindo o modelo dado por Cristo. Quer desabafar diante de Deus? Desabafa em casa, em secreto, no teu quarto, ou com seus irmãos, em oração. Nunca seja uma oração de vingança. Lembre-se disso, da aula de hoje. Nunca seja uma oração de vingança. Seja sempre uma oração sincera. Entrega diante do Senhor todas as suas súplicas. Valeu, pessoal? Essa foi a nossa lição de número 3. Peço perdão por me estender muito. Me estender muito. Porém, esse assunto é um assunto muito complexo. É um assunto muito difícil. Tá? E nós estamos falando sobre a oração. Tá aí, ó. Lição 3. Despertando guerreiros de oração. A lição de número 4 vai ser a lição ao vivo, tá? Aí onde nós estaremos fazendo o sorteio. Primeiro sorteio do livro, tá? Aqui embaixo da nossa descrição vai estar aqui os requisitos para você fazer, para você ter participar do sorteio, tá bom? Mas tem que fazer esses requisitos aqui, tá aqui embaixo. A lição de número 4 é a essência da verdadeira adoração, tá? Então, lição de número 4, a essência da verdadeira adoração. Quando vai ser, professor Liesse, host Liesse, Liecinho, Júnior, tanto faz, o que você preferir de me chamar. Quando vai ser? Ainda não temos data, provavelmente deve ocorrer na próxima quinta-feira, deixa eu ver, no dia 24. No dia 24, nós vamos ter a nossa live aqui, tá? Eu não sei quem pode estar conosco, mas eu vou estar divulgando lá no nosso @querigma_cast, tá? Lembrando para você estar em oração, tá? Você que é professor, aluno, esteja em oração. A nossa intenção aqui não é dar aula, mas sim dar uma volta por cima da lição aqui, tá bom, pessoal? Lição número 4 semana que vem. Desejo a todos vocês um feliz Páscoa, lembrando que o verdadeiro sentido da Páscoa não é coelhinho, nem muito menos chocolate, tá? O verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus, que morreu naquela cruz por mim e por você. Não é coelhinho da Páscoa, muito menos chocolate, tá? Não é chocolatinho e tal, é Jesus. Ele morreu naquela cruz, veio como homem, tá? Se encarnou entre nós, morreu, né? Morreu naquela cruz, levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Os nossos pecados estavam sobre ele. Mas graças a Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, ele nos salvou, tá bom? Morreu naquela cruz e ressuscitou, né, ao terceiro dia e em breve voltará para buscar a tua igreja. Tá bom, pessoal? É essa a nossa lição. Que Deus abençoe a sua vida constantemente. Se você quiser me seguir lá nas redes sociais, tá? Só você entrar aí, ó, tá aparecendo aí embaixo, tá? As redes sociais do Querigma, e lá na descrição, lá na bio, tá? Vai estar a meu Instagram pessoal, tá? Que é @lies_chaves OFC, tá bom? Nós vamos ter muitas novidades, gente. Nós vamos ter muitas novidades aqui no nosso canal, tá? E aí você nos acompanha lá, pode ter a certeza, vou deixar aqui pra vocês verem. Vocês vão ter a certeza que vai ter muitas novidades daqui pra frente no nosso canal. Aliás, vai ter mais um Querigma Cast, o episódio 56. Provavelmente esse mês nós não vamos ter mais, tá? Vai ser em maio, nós podemos ter 3 episódios do nosso Querigma. Nós estamos vendo aí a possibilidade dos nossos convidados, né? E é surpresa. Cada podcast é um podcast diferente, uma surpresa diferente. E provavelmente nós não vamos ter nesta sexta-feira, dia 25. Provavelmente vai ser adiado para o dia pra maio, né? Pra maio. A gente não vai ficar enrolando aqui vocês aqui, não. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a sua vida constantemente. Feliz Páscoa a todos. E ele vive. E muito obrigado pela sua atenção. Em nome de Jesus.